Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo da escola bíblica de hoje. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, terça-feira, todos os dias enviando uma mensagem de resumo sobre o que nós já fizemos na escola bíblica hoje. Você que está conosco nos grupos de WhatsApp, para quem já enviamos 80 minutos de áudio todo dia, faz mais de 5 anos que estamos aqui nesse horário, pela madrugada, gravando, orando, estudando a Bíblia contigo, fazendo um curso de teologia gratuito na tua casa. Então, meus amados irmãos, esses dias, hoje nós estamos tratando da parte número 9, o resumo da parte número 9 do estudo bíblico, que tem o tema "Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos". Essa foi uma expressão que Jesus disse em Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas ele manda pregar para multidões, vem multidões através das pregações dele, mas a maioria ele não escolhe para a salvação, porque nós não preenchemos o pré-requisito para a salvação. Assim como vamos estudar hoje a história de Jerusalém, que também é conhecida na Bíblia por Sião. Então hoje nós vamos fazer um resumo sobre a comparação entre a Jerusalém que foi escolhida, eleita, chamada por Deus para ser terra de Deus para sempre, onde Deus habitaria para sempre com eles, para defender, para abençoar, para dali fazer um grande povo, para aquele povo, pelo testemunho, pela lei daquele povo, salvar o mundo inteiro. Mas Israel não cumpriu o seu projeto, ficou apenas na época de Davi, e depois de algum outro rei que veio depois de Davi, porque o povo, depois da morte de Davi, não foi mais o eleito, o escolhido, da forma como Deus planejou que eles fossem. Assim somos nós hoje. Multidões são chamados para trabalhar para Deus, para viver para Deus, mas a maioria de nós, se não se encaixar, vai ficar para trás, como nós vamos ler aqui hoje, estudar aqui hoje no resumo sobre o que aconteceu com Sião. Mas primeiro vamos ler o texto. O texto aqui está em Salmo 78. Vou ler desde o verso 67. Se lê assim: além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Ponto. Vou ficar por aqui. Então aqui você está ouvindo a palavra eleição. Estou lendo a minha Bíblia na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Essa palavra eleição, ela é muito utilizada hoje pelos políticos. Você pode comparar a eleição de Jerusalém com a eleição hoje de muitos políticos que são eleitos, depois de eleitos são expulsos do cargo, perdem tudo, outros são presos, outros botam seu nome na lama como corruptos. Assim foram gerações de Jerusalém depois da morte de Davi. Enquanto Davi estava vivo, Deus manteve firme a promessa para Jerusalém, mas depois disso acabou-se a promessa. Foi sofrimento, tribulação. Você acha que é isso que o cristianismo quer dar também para seus membros? Não. Mas se nós fizermos como Jerusalém fez, infelizmente, a
tribulação vai ser igual, o fim vai ser igual, e por isso nós temos que estudar sobre isso, para que ninguém incorra como nos pecados que Jerusalém cometeu, tá certo? Então olha só, vamos ver o que aconteceu depois. Então, na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo, o Monte Sião foi eleito como um local onde Deus ia ficar ali, recebendo culto, recebendo sacrifícios, sendo adorado. Mas, infelizmente, muitas vezes Jerusalém foi saqueada, roubada, destruída. Muitas vezes seu povo foi aprisionado, virou cativo, escravo de outras nações, depois da morte de Davi. Por quê? Porque Deus cumpriu com eles a promessa que fez, mas esses das outras gerações não cumpriram a promessa que era para cumprir, que Deus esperou. Por exemplo, depois da morte de Davi, nós vemos aqui quando Salomão fez o templo em cima do Monte Sião, em Jerusalém. Então bem aqui diz assim, 1 Reis capítulo 9, versículo 1, diz: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Vou voltar para o verso 1, 1 Reis 9, que é o mesmo lá de 2 Crônicas 7, 14 em diante. Só que lá tem um pouco mais de informação, aqui tem outras informações. Hoje na escola bíblica nós lemos lá 2 Crônicas 7, 14. E aqui vamos ler 1 Reis 9, diz, verso 1. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e todo o desejo de Salomão, que ele veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. Então olha só, Deus falava em sonho com Salomão, assim como hoje a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 2, 17 e diante, que no fim dos tempos Deus vai falar com seus servos, sonho, visão, revelação, profecia, etc. Porque ele sempre fez assim, com o seu povo ele revela. Ele quer se revelar para demonstrar sua vontade, contar seus planos, também para nos exortar quando estamos errados. Então, olha o que Deus falou para Salomão, verso 3: Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Agora aí a exigência de Deus está aqui, verso 4. Se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, quer dizer, Davi já tinha morrido. Olha o testemunho de Davi. Agora o rei era Salomão. Davi não existia mais, mas Deus estava dando um elogio para Davi. Será que hoje, irmão, nós estamos em condição de receber um elogio assim, mesmo depois de morto? Será que se você morrer hoje, depois de morto, você pega o elogio que teve Davi? Mas olha aqui, verso 4: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus mandamentos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Olha o projeto de Deus. Ela que através de Salomão viesse rei, neto, bisneto, tudo rei, para reinar em Jerusalém para sempre. Nunca precisaria
de nenhum outro tipo de rei em Israel, a não ser que fosse rei do tipo de Davi e do tipo de Salomão, se Salomão também andasse igual Davi. Aí aqui diz, verso 5: então confirmarei o teu trono sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Quer dizer, Deus está dizendo, Davi, se tu continuar assim fiel a mim e morrer fiel a mim, eu vou levantar outro da tua família para te suceder. Aí vem Salomão, ele faz a mesma promessa para Salomão, a mesma que Paulo faz lá em Atos 16, 31, ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, se nós também tivermos um cristianismo bíblico, ao ponto da gente crer para praticar, para obedecer, nossa casa, Deus vai fazer alguma coisa para salvar nossa casa, nem que seja no leito, Deus vai levá-los para o céu. Mas nós temos que ser o exemplo, nós temos que ser doutrinadores, nós temos que ser como Davi e como qualquer outro que teve um exemplo de fidelidade, de santidade como Davi. Aí Deus vai arcar com a nossa casa, mas nós temos que fazer alguma coisa para mostrar para a nossa família que somos de comportamento diferente, porque somos cristãos. Então olha aqui, verso 6, olha aqui o negócio. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes, servirdes a outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei Israel. Ao verso 7. Olha aqui, irmão. Por isso que muitas vezes depois, no tempo de Jeremias, por exemplo, Israel foi destruída pelo rei de Babilônia, Nabucodonosor. Esse mesmo povo que tinha essa lei aqui na mão. Na época de Jeremias, a cidade foi incendiada. Nabucodonosor matou multidões de pessoas. Mas vamos aqui para o texto, por causa disso que Deus havia prometido aqui, 1 Reis 9, 7. Então destruirei Israel da terra que lhes dei, e esta terra que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e montejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar e assobiará e pasmará e dirá, porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram o Senhor teu Deus, o seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ponto. Então, meus amados, olha o que nós temos que falar para nossa casa, nossa família, para a igreja, para qualquer pessoa que pregamos. Que Deus tem uma fidelidade conosco, enquanto queremos fidelidade com Ele. Nós queremos as bênçãos, então temos que falar. Tem leis, tem estatutos que Ele exige, tem comportamento de servo de Deus que Deus exige. Ou então, eu e meus filhos, eu sendo exemplo errado para meus filhos, Deus não vai cumprir nada para mim. Mas a gente tem que avisar eles, tem que avisar todos, tem que pregar isso também nas igrejas, que muitas vezes você vai ser escolhido, chamado, eleito, mas pode perder tudo
se não fizer como Deus manda. Então, quero falar para você sobre o que aconteceu depois. Então, depois que morreu Davi, depois morreu Salomão, aí entra, por exemplo, no ano que nós lemos na escola bíblica, vamos fazer só um resumo, entra o profeta Isaías, mais ou menos 400 anos depois de Davi, que Davi esteve no ano 1000 antes de Cristo, Davi no ano 700 antes de Cristo, então mais ou menos 300 anos de Davi para Salomão, de Davi para Isaías. Olha como estava o povo da época de Isaías, que a gente leu na escola bíblica. Aqui é só um resumo. Aqui, ó, diz, verso 7 em diante, capítulo 1 do profeta Isaías, diz: a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião, que é Jerusalém, e a filha de Sião se ficou como uma cabana na vinha, como uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Então, olha o que Deus está falando aqui. Era uma profecia que Deus revelou para Isaías, porque o profeta é assim, irmão. Antes de acontecer, Deus revela. Às vezes vai se cumprir logo amanhã ou hoje, mas às vezes demora tempo. Aqui demorou quase 100 anos para acontecer essa promessa feita por Isaías, e ele estava olhando como hoje, às vezes Deus dá um sonho, uma revelação para mim, para ti, às vezes se cumprir depois, mas Deus quer que a gente avise agora, para o povo se preparar, para o povo se converter, para o povo parar de fazer malignidades e se encaixar no que o Criador do céu e da terra disse. Mas Israel rejeitou o que disse Isaías. Poucos aceitaram a mensagem de Isaías, a maioria rejeitou, como fizeram com Cristo, como fizeram com Paulo. A maioria rejeitou. Então, olha o que era a vida deles no culto dentro de Sião, onde estava o prédio do templo construído por Salomão. Diz assim, ó, olha como eles estavam dentro do templo. Verso 10, Isaías 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Comparando eles com Sodoma e Gomorra. Irmãos, se naquela época Israel era comparado a Sodoma e Gomorra, imagine um país chamado Brasil, com tantos usos e costumes satânicos hoje. Tanta coisa que de 50 anos para trás ninguém vê. Não vê nem falar que acontecia de 50 anos para trás. Casamento gay, por exemplo, criança gay, trans, tantas outras malignidades que tem na terra, que você não via falar de 50 anos para cá. Então, se naquela época Deus chama aquele povo de Deus, de povo de Sodoma e Gomorra, imagine hoje. Então, mas olha como eles estavam fazendo. Isaías 1:11 diz: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Os átrios é aquele salão grande dentro do prédio feito por Salomão, onde Israel vinha se reunir para adorar, bora adorar. E quem matava, matava, roubava, roubava. Quem era gay, quem adorava ídolo, adorava. Quem comprava e não pagava, que era injusto, tudo que não prestava. Aí o povo ficava lá, bora adorar. Como tem hoje multidão de igreja, onde os pregadores não dizem nada para quem está lá, e ensina uma coisa e não ensina outra.
assim estava o povo dentro do templo da época de Isaías, que Deus tinha prometido lá para Salomão. Se aqui não for um lugar para mim, só para mim, eu vou abandonar vocês. Detalhe, vou destruir isso aqui. Porque que nem uma igreja, irmão, como essa aqui, ó. Isso aqui é um prédio. Deus deu para mim esse prédio, ó. A pessoa chegou e disse: está aqui o prédio, ó, para você. Não é para pagar nada, é para fazer culto. Então sempre foi Deus que usou ele. Estamos aqui há cerca de 15 anos que essa pessoa doou para nós, em frente à televisão difusora do bairro da Camboa. Nunca pagamos 10 centavos por esse prédio. Agora me diga, se agora eu começo: irmão, bora roubar, bora matar, bora fumar diamba, bora liberar o aborto, liberar a droga para todo mundo, vamos deixar morrer quem quiser, a gente fica só cantando e orando, bora chapar de ídolo aqui nesse lugar. Aí Deus diz: olha, eu dei isso aí, foi por o meu nome ser exaltado, eu sou santo, quero ver santidade no meu prédio. Aí a gente, vamos dizer que Deus usa alguém para dizer isso. Eu digo que nada, vai-te embora daqui, profeta. Ainda diz que o profeta é do diabo. Deus está conosco, nós estamos aqui em prosperidade. Que é só. Aí sabe o que vai acontecer, irmão? Vem um tsunami dali para cá, leva tudo. Quem tiver dentro morre todo mundo. E só vai ver depois que chegar no inferno, que vai ver a doidice que fez no fogo de Mateus 25:30, onde Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então muitos só vão saber que estavam vivendo igual Sodoma e Gomorra, e mesmo assim estavam cantando na igreja, orando, adorando, pregando, quando morrer. Aí não tem mais chance. É o único lugar que tem arrependimento todo dia, irmão, onde tem choro, quebrantamento todo dia, mas não adianta mais. Então presta atenção na mensagem bíblica, que você não seja cristão igual aos outros, enganado por qualquer mensagem, dizendo: já fui escolhido, eu fui chamado e não sei o que. Não te encaixa não. Se Jerusalém, que a cidade é chamada de a cidade do grande rei, por causa do rei Jesus que veio de lá, se Jerusalém, Deus não dispensou Jerusalém, imagine nós. Aí vamos voltar para cá, Isaías, capítulo 1. Olha como era o povo aqui, ó. Como Deus chamava aqui, ó. Capítulo 1, verso 3 de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isso é o número 3. No número 2, Isaías 1:2 diz assim, ó: criei filhos e os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O que é prevaricar? É porque eles tinham uma lei na mão, escrita por Moisés. Tinha muitos testemunhos e leis também dadas através de Davi e outros que vieram antes de Isaías. E aquilo ali, eles sabiam que tinha essas leis. Tinha líderes espirituais que sabiam, mas ninguém pregava nada para ninguém. A lei estava escondida. O livro da lei, a Bíblia, como hoje, está escondida, fugiu. A doutrina fugiu de um monte de igrejas. Prevaricar é isso, eu saber qual é meu dever e não obedecer, cair fora. Meu dever é esse aí? Não quero saber. Aí, em meio a isso, olha o que Deus disse, verso 4: ai da nação pecadora. Olha o que ele diz para Israel, na época de Isaías, que hoje é dito também para mim, serve para mim e para ti. Diz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade. Era assim que estava Israel naquela época, e vivia no templo, bora adorar, bora adorar. Tanto que Isaías, ou Jesus, quando entra no templo em Israel, 700 anos depois de Isaías, encontra Israel do mesmo jeito. Tanto que Mateus 15, de 7 a 9, Jesus entra no mesmo prédio, que esse prédio foi derrubado e construído várias vezes. Na época de Jesus ele estava construído várias vezes, de novo,
Estava bonitão de novo. Aí Mateus 15, 7 a 9, Jesus olha o povo adorando, o povo de Israel, dentro do templo. Aí ele disse: hipócrita, como disse o profeta Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e vão me adoram. Então, irmãos, aqui uma nação pecadora. Aí, por isso que ele disse, verso 4, Isaías 1: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligna, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo Israel, voltaram para trás. Por que seria ainda castigado, se mais ainda vos rebelaria? Quer dizer, um povo rebelde. Irmão, Deus não tem compromisso com rebelde. No tempo de Ezequiel, capítulo 2, 1 em diante, diz assim: eu te envio para a casa rebelde, para os filhos de Israel. Tu vai pregar para eles, mesmo que eles não queiram ouvir, tu vai pregar, porque são casa rebelde. Mesmo que eles não queiram ouvir, fale, porque eles são casa rebelde. Então, na época de Ezequiel, foi quando teve a grande destruição por Nabucodonosor de Babilônia, cerca de 100 anos depois de Isaías, que também era a época de Jeremias. Muita destruição, queimaram tudo, mataram multidões em Israel e levaram multidões de Israel para ficar presos 70 anos escravo em Babilônia. Olha o preço. Hoje muita gente está sofrendo, não sabe por quê. Às vezes gente dentro do cristianismo sofrendo, não sabe por quê. Porque o que Deus escolhe é Ele que escolhe para nós. É como um pai escolhendo para o filho. Não é um filho que tem que escolher o seu futuro, é o pai que tem que dizer: não é assim. E tudo isso Deus tentou fazer com Israel. Hoje Ele está tentando fazer comigo e contigo. Não seja escolhido igual o Monte Sião, ou então vai ser uma cidade devastada. Melhor, nós vamos perder tudo. Eu quero falar algumas coisas sobre o Monte Sião. O que Deus esperava que saísse dali? Aqui no livro de Isaías 2, de 3 ao 5, ó o que devia vir do Monte Sião, que era o lugar onde tinha o templo, tinha sacerdotes, tinha ensinadores, tinha líderes, com exemplo verdadeiramente de líderes, para governar o povo, para dirigir o povo. O que Deus então queria que fosse repetido, igual na época de Salomão, quando ele fez o prédio para adoração a Deus. Então, olha o que Deus esperava, verso 3, eu vou começar desde o verso 1, diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito dos Judá e Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Então olha o projeto de uma casa de Deus, é ensinar. Se você for um servo de Deus e não quer um ensino, não quer ser ensinável, você vai ser igual Jerusalém, uma casa devastada. Você vai ser entregue para o inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então, se você não quer Deus, o diabo está em volta, e ele sabe quando a gente está andando sozinho, ele sabe então quando trazer uma doença, uma luta pela nossa rebeldia, como foi Israel. Mas na época de Isaías, já não tinha mais o que fazer na casa de Deus, que estava cheio de homicida, ladrão, tudo que não prestava, né? Então no capítulo 1 dizia assim, Deus diz no verso 16, Isaías 1: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem,
praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Aí ele diz assim, ó, verso 21, Isaías 1, ele diz: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, teu vinho se misturou com água, teus príncipes são rebeldes, companheiro de ladrão. Será que isso hoje tem alguma semelhança? Será que tem tanto hoje no púlpito, que em vez de falar para os ladrões, eles também são amontoadores de coisa roubada, como nós temos multidão se enriquecendo com o dinheiro da igreja, ficando cada vez mais milionário. Ponto. E na hora de sou escolhido, eu vou para o céu, se eu morrer hoje eu estou no céu, sem se arrepender, negativo. Se Jesus voltar hoje para o céu, sem se arrepender, por isso nós estamos pregando, irmão. Não seja igual Jerusalém da época de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, misericórdia. Propósito da igreja de hoje, que é o mesmo propósito daquele templo lá, da época de Israel, porque você já sabe que 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus o destruirá. E quando alguém destrói, eu mesmo, usando droga, ódio, usando as coisas do Satanás, meu testemunho é de ímpio, minhas idolatrias provam que eu não tenho nada com Deus, eu estou destruindo tudo. Aí você quer que Deus faça o quê? Bora para o céu, vim te buscar, mesmo sendo corrupto para sempre. Se eu destruir a minha imagem como cristão, meu nome está na lama como cristão, me conhece por aí como ladrão, como corrupto para sempre, que não se arrepende nunca, Deus o destruirá, o prédio. 1 Coríntios 3, 17, do jeito como ele destruiu Jerusalém várias vezes. Corra, meu irmão, pare dessas religiões burra, cega, do Salmo 32, 9, que diz: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, que precisa de cabresto para ser guiado. Por isso que essa igrejinha aqui é pequena, por isso que ela tem poucos ajudadores, membros tem pouco, porque esse tipo de pregação aqui a gente faz todo dia, todo culto, e a maioria não gosta, vem uma vez não volta mais, porque ele não quer ouvir isso, porque tem muito oferecimento aí, muita bandeja diabólica, mentindo nas outras igrejas, dizendo: tu já é escolhido, não precisa tu mudar, quem tem ódio pode continuar com ódio, tu vai para o céu. Se tu é gay, pode continuar gay, que tu vai para o céu. É mentira. Então por isso que uma igreja dessa aqui, poucas pessoas querem dizer: vou ajudar esse irmão a continuar aí essa igreja, eu estou lá, sou parceiro, eu sou membro, bora continuar pregando a verdade. Vamos lá? Então vamos lá. Isaías 2 diz, verso 3: virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Quer dizer, a casa de Jacó, que hoje são as igrejas, o Monte Sião, que hoje é uma igreja como esta, o propósito qual é? Ensinar o caminho de Deus. Não é aquilo que eu quero, nem aquilo que eu acho que eu devo ensinar para não espantar o cara, para não ir embora e não voltar mais. Não, eu tenho que dizer: irmão, qual é o caminho? O Salmo 1 diz: tu não deve andar no caminho do ímpio, tu não deve se sentar na roda dos escarnecedores, tu tem que ter o prazer nesta lei aqui da palavra, se tu quiser ser abençoado, se tu quiser ser muito feliz. Agora muita igreja não faz isso, aqui é só cantar todo dia, o dia todo. Certa vez fui pregar numa igreja, me chamaram: olha, você vai ser o preleitor. Eu digo: amém, qual é a mensagem? Aí me deram o tema, eu estudei, eu digo: meu Deus, no mínimo 40 minutos eu vou falar. Claro que dá para falar até a noite toda, que quando eu tenho mensagem assim dá para pregar o dia inteiro. Aí o que ocorre?
Chegou lá na hora do culto, o irmão começa, bora dar oportunidade para um cantar, e lá vem outra coreografia, outro para dar uma palavra, outro para orar, outro para não sei o que, e outro para não sei o que. Agora vamos chamar o irmão Wagner, missionário Wagner, que vai trazer a palavra. Aí eu disse, quanto tempo você tem aí para mim? 15 minutos! 15! Aí eu disse para mim mesmo aqui, o que eu vou dizer aqui, Deus? Um culto de virada de ano, que é mais de 3 horas de culto. O único pregador de lá que pregou mais tempo fui eu. 15 minutos, o resto era brincadeira, era testemunho, era não sei o que, era lorota enchendo linguiça. Aí eu levantei a mão para o céu, Deus, nunca mais eu volto, não vou perder meu tempo, tenho tanta coisa para me fazer, não venho mais. Então, irmão, muitas igrejas estão assim, em vez de dizer, gente, vocês são cristãos, estou aqui para ser ensinado os caminhos de Deus, sob leis, mandamentos, que vão te mudar, te tornar uma nova criatura, você vai ser abençoado. Amanhã nosso tema vai ser 15 de João, verso 16, Jesus disse, eu te escolhi, para que tu vade, dê fruto, e o fruto permaneça. Ali são as ações que Deus quer que permaneça para sempre, do jeito como a gente começou, já que muitos de nós fazem como Salomão fez, por exemplo. Salomão por um tempo foi um servo de Deus, muito amoroso com Deus, trabalhou, fez a obra, e a Bíblia diz que na sua velhice, 1 Reis 11:4, na sua velhice Salomão não tinha mais o coração perfeito como o coração de Davi, foi adorar ídolo, foi se abraçar com feiticeiras, fez casa para demônio. Então, muitos de nós começa e não termina como servo de Deus. Muitos estão nos púlpitos, irmãos. E igual Jerusalém, começou uma bênção na época de Davi, e depois muitos reis pegaram, e Jerusalém agora era como se fosse a terra dos feiticeiros, a terra dos idólatras, a terra dos assassinos, dos ladrões. Muitas vezes Jerusalém foi vista assim. Aí quando Deus via assim, levantava profetas e dizia, te converte, volta, ou então vou destruir essa cidade. E assim está hoje aí morrendo multidões de pastor de não sei quem, e às vezes ele morre e diz, foi para o céu porque era pastor. Não é assim não, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Outra coisa, aqui tem um salmo bíblico, que é o salmo, eu acho que é o 145, deixa eu ver, olha aqui, não, é o 125, olha aqui, ó, eu vejo muita gente ler isso aqui nas igrejas, e eles leem sem nem saber, sem nem noção do que eles estão lendo, mas ele lê pensando que é para ele. Presta atenção, eu vou ler. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, muitas vezes a gente lê isso, às vezes até um ímpio que está na igreja aceita para ele. E aqui esse texto está dizendo que se eu confiar em Deus, como Davi, ou como qualquer um que permaneceu para sempre, sendo fiel para sempre, como Deus guardava, como Deus livrava, Sião vai te livrar também. A promessa é para ti. Se tu for fiel, como Sião foi, como Jerusalém foi na época de Davi. E não hoje, todo escangalhado que tem nas igrejas, a gente lê isso aqui. Irmão, lê isso aqui, aí ele pensa que é para ele. Só é para ele, só é para mim, se eu for fiel, tiver a fidelidade que teve na época de Davi, que Deus estava protegendo por causa da fidelidade. Confiar na palavra, nas promessas, confiar no que ele diz, e
vai se cumprir qualquer palavra que Ele prometeu para ti, porque aqui diz permanece para sempre. É o que vamos estudar amanhã na escola em áudio e vídeo. Permanece para sempre. Se tu for como o monte de Sião da época de Davi, e não como o monte de Sião da época de Roboão, do Manassés, 2 Crônica 33, que Deus mandou uma guerra para cima de Manassés, prendeu ele, o rei de Jerusalém, viu? Porque ele era um idólatra, um satanista, um filho do cão da época de Manassés, muito depois de Salomão. Então o que eu vou dizer para você aqui, nós já estudamos a história de Manassés, e vamos lá. Então, irmãos, amanhã a gente vai estudar mais, tem muito mais para falar. Peço que você indique esse canal, indique nossa escola bíblica. Pega meu número aí se você quiser ser colocado na escola bíblica em áudio de todo dia, receber áudio de ensino bíblico. Há cerca de 5 anos estamos enviando mensagem de áudio todo dia, estudo bíblico, tá bom? Mês que vem nosso trabalho será o obreiro aprovado. O obreiro aprovado, que não tem nada que se envergonhar, vai ser o tema do mês que vem. Mas durante esses 30 dias estamos estudando sobre o tema. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então no mês que vem vai ser um curso exclusivo para obreiro. Já peço que você chame os outros. Diga, irmão, você quer aprender a ser um diácono? Ou qualquer trabalhador na casa de Deus? Ou ser um líder na casa de Deus? Vem estudar com o missionário Wagner. Nós já estudamos, escrevemos muitos livros sobre vários temas. Um deles chama-se O Obreiro que Deus Quer. Publicamos esse livro faz tempo e nós vamos estar dando umas pinceladas dele aqui. Amém? Ponto. Então tá, pega meu número 984904763, código do Maranhão 98. Esse é o telefone do missionário Wagner Jesus. Se você estiver fora do Brasil, põe o número 55 na frente, tá bom? E envia uma mensagem, diz aí, irmão, manda o link da escola bíblica em áudio, que tem o tema A Verdade Vos Libertará. E aí a gente vai estar enviando para você receber o áudio todo dia, tá? Lembrando, nossa vigília para casais, ensino bíblico para casais, palestra para casais, de graça, que vai acontecer aqui em frente à televisão difusora em Camboa. Traga alguém, pode ser cristão ou não, para participar, um solteiro, quem quiser vir fazer uma pergunta. Vai ser do dia último sábado deste mês, tá bom? Estamos esperando você, 7h30 da noite, vamos iniciar até meia-noite. Só tem um cafezinho de vez em quando para nós, porque é tudo grátis, é igreja pequena e não é para todo mundo, porque tem pouco lugar na igreja. Estamos esperando apenas mais 100 pessoas. Por favor, venha, traga alguém, esperamos você. 984904763, o código do Maranhão 98. Coloque seu nome lá e diga, eu vou estar lá, em nome de Jesus. Ponto, tá? Envie essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.